E aí, a LCI acabou e os investimentos no exterior, com todas essas mudanças no IOF? Hoje a gente vai conversar sobre essas mudanças que estão acontecendo na tributação dos investimentos, operações de câmbio, crédito. Então eu quero te convidar, fica até o final, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E hoje aqui eu dando o sejam muito bem-vindos, juntamente aqui com o meu irmão aqui, Mavi. Tamo junto, meu amigo. Então, como eu falei, né, a gente vai falar sobre essa questão de todas essas mudanças de tributação dos investimentos, operação de câmbio, IOF que vai, que volta, e o governo querendo judicializar isso agora. Então, realmente está uma confusão muito grande, muitas mudanças em um curto espaço de tempo, né? Para quem a origem de tudo isso é porque o nosso país hoje está passando por um problema fiscal. As contas não estão fechando, né? E o Ministério da Fazenda está, de alguma forma, tentando se mexer para conseguir compensar esse provável déficit que nós teremos. O ponto é que o governo ele só tem tomado medidas de aumentar a arrecadação. E de forma nenhuma está pensando em diminuir gastos. Cortar na pele, né? Exato. Inclusive saiu até recentemente que o governo criou um novo imposto a cada 30 e poucos dias, né? Não tem quem aguente. E o Brasil já tem uma das maiores cargas tributárias no mundo. Em uma frase que o Haddad fala, para a gente introduzir aqui o nosso ponto, né? Ele diz assim, a gente vai tributar só quem mora na cobertura. E a gente sabe que não é muito bem assim, tá? Então, vamos iniciar, Vitinho, agora falando nessa possível tributação dos ativos isentos, né? Um dos mais conhecidos veículos que a gente tem são as LCAs e LCIs. As letras, né, de crédito do agronegócio, quando é o A, e o I do imobiliário. Elas são incentivadas, isentos de imposto de renda, para motivar que os investidores apliquem nesses veículos e, com isso, os bancos consigam oferecer crédito para o produtor do agronegócio e para o construtor. Se eu passo a tributar esse tipo de investimento, concorda comigo que eu como investidor, eu vou ter que pedir que o banco me dê uma taxa de retorno mais alta para compensar essa perca de rentabilidade que eu estou tendo, por conta que eu agora vou pagar o imposto, que vai deixar de ser zero e o governo quer elevar para 5%. Tudo bem, ok, pagamos o imposto. Mas se a taxa sobe, quem é que vai pagar mais caro para ter esse crédito? O consumidor final, né? E também a pessoa do agronegócio? Também. O produtor do agronegócio? Que aí vai acabar tendo que repassar para o consumidor final. Exato, vai ficar mais caro para ele produzir. Do mesmo jeito vai ficar mais caro para construir. E, de passagem, né, todo mundo aqui sabe, o crédito imobiliário no Brasil já está muito alto. Muito, Então essa medida ela vem para prejudicar a população como um todo. Não tem nenhum benefício nisso, né? Tem se falado muito essa questão da taxação dos super ricos e tal, não sei o quê. Esse não é o caminho. Cara, o que vai acontecer, e o que já aconteceu em diversas nações que já tentaram fazer isso, é que os super ricos eles vão sair daqui. Sim. Né? O cara ele só faz acelerar esse processo, uma vez que o governo inventa um negócio desses, o super rico ele vai simplesmente se evadir daqui e vai levar o dinheiro dele para outro local. Perfeito. É isso que vai acontecer. Perfeito. Né? E muito se fala assim, mas é porque não tributa os lucros e dividendos. De fato, o Brasil tem esse benefício fiscal. Se a gente compara com o mercado americano, né, nos Estados Unidos, a tributação sobre lucros e dividendos era de 30%. Então é uma tributação muito mais alta que aqui. O grande ponto é, eu vou tributar os lucros e dividendos, mas vai haver alguma compensação para as empresas pagarem menos impostos, por exemplo, no imposto de renda de pessoa jurídica? Não há uma iniciativa desse jeito. Porque então, não. Dessa forma eu iria estimular, e fica aqui uma ideia, tá? Para o Ministério da Fazenda, dessa forma eu iria estimular o empresário, ao invés de tirar lucros e dividendos, ele realmente deixasse esse dinheiro no caixa da empresa e investisse na companhia dele. Porque o imposto de saída é muito alto. É até aquela frase assim do Warren Buffett, né? Rapaz, uma empresa minha que eu invisto começou a pagar dividendos, então tá na hora de vender. Porque é sinal de que não tem nada mais interessante
para ela investir lá dentro. É verdade. Né? Então, tem muito essa cultura aqui no Brasil ainda de pensar sobre a isenção dos ativos, claro, porque na outra ponta, os tributos já são muito altos. Quem aqui que acha que o imposto que se paga realmente você tem um retorno adequado? Não. Você tem acesso a uma boa saúde? Você tem acesso a vias públicas Saúde bacanas? pública, né? Segurança. A educação? É. E por aí vai. Né? Então, realmente, e aí você vê o governo gastando, mas qual é o retorno de fato para a sociedade? Né? Então, essa é a primeira mudança, né, Vitinho? Esse aumento da tributação dos ativos que eram isentos. E segundo o governo, a nomenclatura é assim, né? Vai permanecer incentivado, só que com uma tributação menor do que é a da renda fixa tradicional. Que teve uma mudança, né? Comenta aí. Teve uma mudança também, né? Os isentos não iriam passar, né? Eles iriam passar a não ser mais isentos e ter uma tributação de 5%. Iriam ou irão, né? Vai depender se o Congresso vai aprovar ou não. Né? Verdade. Muito bem pontuado. E na questão da renda fixa, iria haver uma equalização, né, de 17,5%. Hoje, na renda fixa, existe uma tabela regressiva de imposto de renda, que vai de 22,5% até 15%. Perfeito. E que iria ser fixada ali, independentemente do horizonte de investimento, 17,5%, né? Então, você acaba desestimulando o investidor que está pensando ali no longo prazo. Que no caso era quem ficaria mais de 2 anos na aplicação. Exato. Que ia pagar 15%. E agora vai pagar 17,5%. 17,5%. E você acaba, indiretamente, estimulando os investimentos de curto prazo. Né? E isso vale também para os investimentos em renda variável. Né? As aplicações, aliás, o imposto, né, em cima de day trade, as pessoas que fazem a operação, que compram ação e vendem ali no mesmo dia, né, eles passariam a ter uma tarifa agora de 15%, né? Sim. Ou seja, você acaba, que antes era de 20%, caiu para 15%, você indiretamente você também estimula também essa questão, né, de não estar no foco do longo prazo, né? Você está trazendo um imposto no qual as pessoas fazem esse trade aí, essa compra, essa venda no mesmo dia, e você está deixando o imposto igual ao imposto de uma pessoa que às vezes compra um papel, que quer se tornar sócio da empresa e ficar sócio ali por anos e anos e anos, e quando chegar o momento, se a pessoa quiser realizar um lucro, colocar um dinheiro no bolso, vai pagar o mesmo imposto de uma pessoa que fez um day trade ali, né? Acho que a única vantagem disso seria como aconteceu agora com os investimentos no exterior, né? Porque na mudança de 23 para 24, as aplicações no exterior passaram a ter a mesma tributação e compensar durante o ano entre si. Sim. E hoje, por a renda fixa ter um regime tributário, a renda variável ter outro, e as duas se equalizarem, poderia haver essa compensação de prejuízo em ações, por exemplo, na renda fixa e vice-versa, né? Mas eu acho que para ficar melhor seria se todo mundo, ao invés de 17,5%, todo mundo ficasse em 15%, né? Que seria a alíquota mínima ali, e o imposto de fato seria menor. É porque é muito injusto você pensar nisso, né? Vamos dizer assim, poxa, quando se trata de investimento, a pessoa trabalhou, ela gerou riqueza ali para o país, né? E já pagou o imposto de renda dela na fonte. Aí ela vai lá e aplica o dinheiro, e aí quando ela vai resgatar o dinheiro, o resgate de vencer, ela vai pagar imposto de novo, né? Então acaba sendo um ciclo muito problemático, né? Em relação a justamente essa carga excessiva de impostos. E é imposto sobre imposto que vai repetindo ali, o negócio não se acaba nunca. E uma outra coisa que também mudou foi justamente a questão dos criptoativos, né, Vitinho? Antigamente tinha uma isenção de 35 mil, e agora? Exatamente. Com relação aos criptoativos, até então, né, se for haver essa mudança mesmo, e até hoje tinha uma isenção de 35 mil, né, principalmente nas corretoras que são negociadas aqui no Brasil, né? As que são as exchanges, né, as corretoras que são internacionais, né, como no caso da Binance
e etc., essa isenção já não existe desde o ano passado, né? Porque era categorizado como investimento no exterior. Exatamente. Entendi. E aí você ainda tem, ou tinha, né? Não sei como é que vai ficar, essa isenção de vendas em até 35 mil. Por exemplo, no mercado Bitcoin, Sim. até esse ano você ainda pode, teoricamente, fazer, né? Vendas até 35 mil reais em criptoativos que ainda é isento. Mas a proposta é exatamente tornar não mais isento e sim tributar em 17,5% também. Inclusive os ativos que são autocustodiados. Inclusive autocustodiados. Agora, como é que vão fazer esse controle é difícil, né? Porque aí caberia, de fato, para a pessoa declarar. E não há uma forma tão clara, né? Uma vez que se eu tirei do ambiente da corretora, eu trouxe ali para um ambiente específico, né? E é difícil fazer esse controle, né? A gente até já fez um episódio aqui sobre criptoativos, mas depois que você tira da corretora, existem N maneiras, né? Que é difícil de fazer esse controle, entendeu? Você pode enviar para uma rede, envia para outra e tudo, então essa questão desse controle realmente precisaria que a pessoa fosse lá e realmente declarasse a quantia que tem e declarar quando for vender, então declara quanto tem, qual é o preço médio, né? Quanto eu vendi, então assim, é muito vago isso, né? Mas o que eles querem é isso, né? Entendi. Que você, pelo menos você declare lá quanto é que você tem, ano a ano, se houve venda, se não houve, e vai ter que ser taxado agora em 17,5%. Agora, como vão fazer esse controle aqui ainda não sabemos. Um outro ponto também importante foi, além das criptos, né? Eu falei das LCs e LCAs, mas que a gente está falando num ambiente de banco, né? Sim. Mas no ambiente da captação para empresas no mercado. Porque hoje você tem no mercado de crédito privado as debêntures que são incentivadas. Sim. E aí grande parte dessas debêntures incentivadas são ligadas a setores de infraestrutura. Então elas são incentivadas para quê? Para promover crescimento no Brasil na questão de saneamento básico, de energia elétrica, de telecomunicações, de concessões rodoviárias, tudo que o Brasil carece e precisa pra caramba. Por isso que há esse incentivo. Aí leva-se justamente esse mesmo racional. Se eu passo a tributar os 5%, eu passo a exigir um nível de retorno mais alto, logo o custo de captação de recursos dessas empresas vai ficar mais caro. Sim. E vai ficar mais inviável, mesmo que ainda seja um percentual relativamente pequeno, vai ficar mais inviável operar nesse ambiente. Né? E de quebra, isso também vai acontecer para os fundos, porque existem uma classe de fundos apenas de debêntures incentivadas. Existe. E aí, por eles serem tributados por conta dos ativos que ele tem na carteira, esses fundos não vão deixar de ser isentos e vão pagar imposto agora também. O legal é que abre-se o legal, né? Ou menos mal, né? Sei lá. Enfim, o menos mal da história é que, caso isso seja realmente aprovado, né, pelo Congresso, a gente ainda tem uma janela de tempo, de até o final desse ano, que você pode estar alocando, né, fazendo investimento nesse tipo de fundo, nesse tipo de ativo, assim também como LCAs, LCIs, que já foram emitidos, né, os lotes que já foram emitidos, e os fundos, por mais que em 2026, se realmente passar isso e começar a haver essa tributação, uma vez que você já fez um investimento nesse ano, né, esse fundo ele vai continuar sempre isento para você, até, obviamente, um dia que você resolver vender. Perfeito. Né? E aí, pronto. Então, 2027 eu vendi, e se 2028 eu quiser comprar de novo, obviamente, pensando que vai se manter, né? Certo. 2028, quando eu for recomprar esse mesmo fundo, ele já não vai ser mais isento. Mas se a pessoa comprou em 2025 e carregou até 2028, 2029, 30, ele vai sempre permanecer isento, né? Perfeito. Assim também como as LCAs e as LCIs que você adquirir agora, né? Por mais que em 2026 pode haver a tributação,
ela pode ter um vencimento para 2029, 2030, que ela vai continuar isenta. Fantástico. Né? Só vai valer realmente para novas emissões, né, a partir de 2026, ou para quem investir em fundos, né, que são incentivados Uhum. a partir de 2026, aí já tem que ter, já não vai ser mais isento. Em resumo, né, o investidor que pactuou uma regra no momento da aplicação, ela Exato. vai se manter até o vencimento ou o eventual resgate. Exato. E é importante frisar também que, tipo, beleza, eu tenho esse investimento nesse fundo. E se eu quiser fazer um novo aporte, aí realmente o novo aporte ele já vai ser tributado, né? Só não vai ser aquele montante, aquele número de cotas que você adquiriu, né, até o final desse ano. Perfeito, né? Perfeito. E também a gente tem uma oportunidade, né, para o investidor. Sim. Porque às vezes e é muito comum, principalmente por nível de juros que a gente está agora, né, muito alto, você tem uma Selic a 15, você vai ter uma ótima rentabilidade, com uma alta liquidez, e se você utilizar investimentos ali seguros, um Tesouro Selic, L6 e LCAs com liquidez, CDBs, né, alta segurança. Então você está num cenário atípico. Mas, estrategicamente, se fizer sentido para o planejamento do investidor, se ele tem longo prazo, visão de longo prazo mesmo, alongar esses prazos para justamente conseguir garantir isso, pode ser uma boa estratégia. Sim. Claro que é um risco, né? Pode ser que seja aprovado, que derrube no Congresso, o negócio anda meio estressado por lá, né? Ainda bem. Então, é um risco. Mas, de qualquer forma, a coisa que a pessoa tem mais a perder é a oportunidade. Porque também alongar ativos com taxas interessantes a longo prazo vai fazer muito sentido. Né? Se, obviamente, essa pessoa tiver esse horizonte disponível, né? De 5 anos, de 10 anos, pensando na carteira mais de aposentadoria, e ter um retorno excelente ali no futuro. Né? Então, tem essa oportunidade, né? E aí, até um ponto, né? Que também teve nessa mudança e que foi divulgada no momento anterior, foi revogada e agora o governo está querendo judicializar, que é o IOF. Sim. E o IOF, ele é um imposto que tem várias formas de ser aplicado hoje no Brasil. Né? Então, ele é muito comum, por exemplo, nas operações de câmbio. A gente vai na casa de câmbio, vai comprar um papel moeda. Sim. IOF 1,10. Então, só pelo fato de eu comprar o papel moeda ali, eu vou pagar 1,10% naquela operação. Se eu faço uma remessa para uma aplicação no exterior, 0,38. E no primeiro anúncio do governo, esse imposto sairia de 0,38 para 1,10 e aquela compra de papel moeda de 1,10 para 3,5. É um aumento, respectivamente, nas duas classes de 3 vezes o imposto. Obviamente, né, é para tampar esse buraco aí do problema fiscal do Brasil. Mas existem outras formas de aplicar o IOF que também são muito problemáticas para a nossa economia, né? Uma delas é a questão do crédito. O governo tinha a seguinte visão: para a pessoa jurídica, o crédito ficava ali na faixa até 1,8, 1,9 ao ano, porque é uma taxa fixa, mais uma taxa de dias contados. Né? E para a pessoa, no caso jurídica, né? E para a pessoa física, era o dobro disso. Aí o governo, não, existe uma distorção. Ao invés de baixar o da pessoa física, vamos subir o da jurídica. Vamos aumentar de todo mundo. Aí volta para a história do financiamento residencial, né? Já é caro tomar empréstimo para comprar uma casa, que é um teto para a pessoa morar. Não é assim, luxo. É o básico, né? A mesma coisa agora é para tomar crédito para a empresa, que de fato vai trazer mais emprego, gerar renda, investimento, movimentar a economia. Não era nem para ser equiparável, né? Isso aí. Entende? Isso é uma distorção? Pelo contrário. Né? Realmente, com a taxa de juros atual e todas essas medidas de aumentar imposto para até tomada de crédito, é para inviabilizar negócio mesmo no Brasil. Porque qual é a empresa que vai ter margem? São poucas empresas que vão ter margem para conseguir pagar um custo desse. A não ser que seja tudo com capital próprio.
Mas para quem está crescendo, está precisando tomar É empréstimo difícil para demais, cara. alavancar, né? E às vezes dá uma sensação de que os caras não estão sabendo nem o que estão fazendo, né? Tipo, Sim. foi numa quinta-feira, anunciaram essa medida, e aí teve todo um alvoroço, todo mundo comentando várias notícias e tudo, mercado. Aí no mesmo dia, os caras, 10 horas da noite, já, não, revogamos. Sim. E Em partes, né? em parte, aí, E nem de tipo, fato revogou tudo. não foi tudo. É. E o que ele iria aumentar de 3,5, ele trouxe de 1 para 1,1 de novo. E aí diz, não, a gente reduziu. Não, Uhum. cara, vocês aumentaram mesmo, né? Pensava Ainda, de né? Que era 0,38, né? 0,38, eu ia botar 3,5, mas eu não botei. Então, agora que é 1,1, então eu diminuí. Não, teve um aumento, né? Sim. E aí teve toda uma questão envolvida nisso que não... Cara, a sensação é de que eles estão perdidos mesmo, né? Sim. E somente querendo resolver essa questão do possível déficit aí realmente via arrecadação, né? Total. Sem querer cortar na carne. E ainda teve uma outra medida muito polêmica, que foi a questão dos aportes em previdência privada. Também. Porque existe, e de fato, ainda mais depois que previdência privada não foi aprovado que não vai entrar mais em inventário, virou uma ótima forma de sucessão patrimonial. Sim. Ok. Mas também é uma forma de poupar para o futuro. Se o cidadão resolvesse aportar mais de 50 mil reais num mês, o IOF sobre esse aporte ia ser de 5%. Na entrada. Ou seja, ninguém vai fazer mais. É. Tanto que a maioria das instituições financeiras suspenderam os aportes maiores do que 50 mil por mês. Não, ninguém nem faz, para não ter esse problema, porque é tão esdrúxulo que inviabilizou o negócio. É a metade da rentabilidade de um ano, só com a tributação da entrada. Então, realmente é uma forma de desmotivar mesmo o mercado como um todo, e tirar investimento. Tirar investimento. E aí, voltando para a história do câmbio, né, Vitinho? Com toda essa insegurança, me dá mais vontade de defender meu patrimônio em outros lugares, não só no Brasil. Total. Como é que tem sentido isso? Total. Cara, teve inclusive, alguns clientes, alguns poucos clientes, e normalmente quem faz essa pergunta ainda não entendeu, né, o motivo. Mas, e aí, vale a pena ainda? Vale a pena a gente continuar dolarizando agora que o IOF não é mais... Aumentou, né? Não é mais 0,38 e agora é 1,1? Então, quando você pergunta isso, você não entendeu ainda o motivo. Sim. Né? A ideia é exatamente você tirar um pouco, e novamente, a gente já falou sobre isso, nosso país é ótimo, maravilhoso e tudo, mas ele representa 1% do mercado global, entendeu? Sim. Então a gente não é nada perante o mundo. Né? Sim. Então, nada mais justo do que a gente tirar um pouco do nosso dinheiro, um determinado percentual, de acordo com, enfim, de acordo com o seu planejamento, perfil e tudo, e você alocar realmente numa moeda forte. Né? País que tem uma inflação muito mais controlada do que a nossa, né? Tem uma moeda que é uma moeda infinitamente mais forte do que a nossa. Sim. Então, quando você... Poxa, eu vou parar de fazer os aportes lá para fora porque o IOF agora está 1,1? Não. O planejamento segue o mesmo. Sim. E aí o pensamento é o mesmo para ativos isentos. O governo agora resolveu tributar. Realmente, LCI e LCA agora vai ser tributado em 5%. Ainda vale a pena? Claro que vale. Só não é tão melhor do que era antes, né? Mas ainda continua fazendo muito sentido, né? É porque, às vezes, tem que botar um pouco na ponta do lápis o quanto é que isso representa. Eu fiz um cálculo nessa história do IOF, né? Essa conta ela pode até ficar um pouco datada aqui, a depender do momento que você estiver assistindo esse episódio, então eu vou botar aqui um número totalmente aqui estimado, né? Vamos dizer assim, o dólar, a cotação em reais, 5,50, certo?
5,50, beleza. O quanto é que representa esse aumento de 0,72%? Eu vou fazer a conta, né? 0,72% dá 0,0396. Ou seja, é menos de 4 centavos de real por dólar. Ok. Aconteceu uma zebra aqui no Brasil. O Lula falou uma besteira. Quanto é que você acha que o dólar vai subir no dia? 3%, 2%. Às vezes, bem mais. Às vezes, bem mais. Na pandemia, em um mês, saiu de 4, foi para 6. Subiu 50% em um mês. Realmente, você acha que esses 4 centavos, no longo prazo, vão fazer muita diferença no teu planejamento e no teu resultado? Zero. Tende a zero. Com certeza tende a zero. Então, a gente tem que fazer conta mesmo nesse cenário. É um cenário de muitas mudanças, de muitas incertezas, tem que ter na ponta do lápis esses impactos. Mas realmente 0,72, porque eu não gosto de pagar mais imposto também não. Não estou dizendo que é porque é o IOF e tal, não tem retorno nenhum disso, né? Não tem retorno, pelo menos pra gente, né? Talvez lá em Brasília, né? Deve ser bom pra caramba, né? Mas pra gente não tem retorno nenhum. Eu também não gosto de pagar mais imposto. Mas no final da história, e para defender meu dinheiro, meu patrimônio, vale a pena pagar esse pedágio um pouco mais alto? Com toda certeza. Com certeza. Eu fiz uma pesquisa durante esse anúncio, e a pesquisa foi o seguinte, Vitinho. Rapaz, quais são os países que cobram imposto sobre compra de moeda estrangeira? Acho que é só o Brasil, né? Não? Deve ter outro, eu não sei. O Brasil cobra, né? O IOF, e eu vi que a Argentina cobra. E é um valor muito alto, obviamente, para conter a inflação, aquela questão da dolarização da economia, né? Eu não sei se atualmente está nesse patamar, a pesquisa é recente, mas era em torno de 30% o imposto. Muito maior que o nosso. Aí se você botar assim, né, a projeção lá no futuro, ver que o nosso fiscal está indo muito ruim, e uma continuidade, de repente, do governo atual, e as coisas só piorarem, se a gente caminhar para uma Argentina da vida, provavelmente esse seria o futuro. Ou seja, leva a gente a pensar que 1,10 é barato. Né? Barato mesmo. Barato pra caramba. Esse é o primeiro ponto. Segundo, e os outros países? Ninguém cobra nada. Estados Unidos não cobra. Se o cidadão americano quiser ir lá comprar euro, o imposto é zero. Eu acho que eles nunca nem pensaram nisso. Vixe, dá pra tributar isso aí? Dá pra ganhar dinheiro com isso. Rapaz! Não pode deixar o Haddad conversar com o homem lá, não. Então, e na Europa e outros países, ninguém cobra nada. E aí, até nessa pesquisa, deu alguns exemplos, né? Que em vários países que tem muitos problemas, por exemplo, Venezuela, nem câmbio as pessoas conseguem fazer. Quem dirá cobrar imposto? Entendeu? Você não consegue comprar nem pão. Tem uma cadernetinha lá que você anota a quantidade. Exato. Então, governos muito restritivos, né? Esse não é o problema. É porque realmente os problemas são outros. Verdade. Mas é isso que a gente tem que pensar, né? Então, essa reviravolta do IOF é uma coisa que pode voltar se realmente o governo conseguir judicializar isso e passar no STF da vida, né? E estão querendo fazer isso, pode voltar. Então, abre-se mais uma janela também de oportunidade. É isso. Para tentar defender o patrimônio e começar a diversificar de forma global, né? E tá em moeda forte, né? Algo que a gente bate aqui praticamente todo mês, nos episódios, porque realmente isso é muito importante. Vira e mexe, independentemente do episódio, o assunto acaba voltando para esse tema, né? E no final, é uma coisa que eu acho que no Brasil está muito latente. É uma insegurança jurídica. É verdade. Porque, cara, vem o governo federal, o executivo, né? E aí o executivo vem e bota uma medida dessa. Aí o Congresso vai lá, que deveriam trabalhar em parceria, derruba. Aí depois vem aqui o judiciário, querendo mudar. Cara, você fica numa instabilidade, num cenário assim que ninguém sabe o que vai ser o dia de amanhã. A imagem que passa é muito forte, cara, assim,
realmente a sensação de que dá é que estão fazendo no bambo, como dizem por aí, e sem saber, Sim, sem fazer estudo, sem nada, cara. Vai fazendo as coisas total. e vai acontecendo e vai vendo o que é que vai dar. A sorte que a gente tem é o advento das mídias sociais. É, Porque se tudo isso estivesse acontecendo 20 anos atrás, ia ser notícias do jornal, no Jornal Nacional, Pronto. né, no final da noite, acabou, ninguém sabe quais são as consequências, É. entendeu? E fica por isso mesmo. Mas hoje, como as repercussões elas são muito rápidas, quase que de forma instantânea, e as informações das consequências disso também vêm muito rápido, o governo se mexe também ali para tentar apagar o fogo. É verdade. Mas se realmente fosse uma coisa embasada e que de alguma forma viesse para o bem da população, Aí, beleza. Eu acho que todo mundo desse é a favor. Todo mundo desse é a favor. Eu acho que todo mundo queria pagar aqui 40%, 60% de imposto, que nem era, sei lá, na Dinamarca, os países nórdicos, mas que você tivesse uma segurança, né? Você vivesse num país seguro, sim, com acesso à saúde, saneamento e etc, né? Agora aqui a gente paga imposto para tudo e é só aumentando e a gente não tem nada, nada, nada. né? A gente tem só o país bonito mesmo, e a beleza e pronto. É isso aí. E trabalhar para aproveitar isso enquanto ainda tem também, né? É isso. Esse era o recado que a gente queria passar hoje, né? É um momento que eu acho, Vitinho, que exige muita sabedoria mesmo, Uhum. estar próximo de pessoas que têm conhecimento para lidar com essa situação, né? Fazer conta, rever o planejamento, para de repente não deixar algumas oportunidades passarem, porque a janela está fechando, né? Realmente o governo tem olhado muito. Eu acho que é o governo que mais olhou para o mercado de investimentos, querendo mudar as regras do jogo e mudar os tributos e trazer todas essas mudanças. Então, é um momento crucial para você rever sua carteira, estar próximo aí do seu assessor e com isso ter bons resultados aí no longo prazo, porque com certeza tem muita oportunidade aí para Com aproveitar. certeza. É isso aí. E eu espero vocês no nosso próximo episódio do ABcast. Não esquece de comentar aqui embaixo o que é que você achou, se ficou com alguma dúvida ou uma sugestão também de um assunto para a gente conversar no nosso próximo E episódio. curtir o vídeo também. Curtir o vídeo, se inscrever no canal da Plix e a gente se encontra no próximo mês. Valeu. Um abração, até mais.